Bom, estamos começando com o programa direto da presidência, falando sobre um assunto importante, né? A questão animal. Hoje, nos municípios do Vale do Paraíba, mas principalmente na cidade de Taubaté, nós temos uma população animal muito grande. E você que está nos assistindo, né, ou tem um cão, ou tem um gato, ou conhece alguém que tenha algum tipo de animal de estimação, ou qualquer, né, tipo de animal de criação também. E é um debate muito importante porque são os principais companheiros, são, né, os animais que estão ao nosso lado, que não querem nada em troca, apenas carinho. E a gente tem que cuidar muito bem deles. Bom, nesse bate-papo que estamos aqui na presidência, eu conto com a presença do meu amigo e colega, também grande protetor, dois grandes protetores de animais, vereador Douglas Carboni. Uma boa tarde, viu, Douglas? Boa tarde, Alexandre. Eu tenho certeza que é um momento que a gente está aqui com o companheiro Noilton, você e as representantes das ONGs, e realmente trazer algumas informações, até algumas soluções. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem bacana. Vamos lá, Noilton, muitas ideias, né? A gente realmente vamos tentar buscar algumas soluções para os problemas, né, da causa animal. Obrigado, Alexandre, pela oportunidade também de estar aqui, juntamente com o nosso colega aqui, o vereador Douglas Carboni, com as nossas amigas aí, voluntárias, altruístas, né? Exatamente. ONGs e cuidadoras de animais, a Regina Flávio, já uma lutadora já há tempo, a Beth, que eu já tive a oportunidade de estarmos juntos, e nós que estamos aí, o Alexandre também, né, que defende, né, e protege também, enfim, faz um trabalho árduo aí, através da rádio, os pedidos, né, Alexandre? Então, o nosso objetivo é dar, de alguma forma, a nossa contribuição e somar com aqueles que já respeitam e trazer mais informações aos cidadãos para que possam também ter o mesmo respeito e atenção pelos animais, principalmente os que estão abandonados e sofrendo nas ruas. É verdade. Já dando então também um obrigado aqui pela presença a Elizabeth, mais conhecida como Beth, da ONG Companheiros. E, Beth, muito obrigado, viu? Só enriquece o nosso diálogo aqui, o nosso debate, a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estarmos lutando juntos por esses animais. Muitas pessoas nos assistindo em casa, a Regina Flávio, né, da ONG Viva Taubaté também, que tem um trabalho importantíssimo junto aos animais, né, a importância da sociedade nesse tema é muito bacana. Obrigado pela presença, viu? Obrigada, Alexandre, eu fiquei muito feliz. Eu acho que tudo que venha ao tema animal para acrescentar é bom. Então, quanto mais se discutir, mais ideias virem à tona, eu acho que as pessoas têm que interagir nisso aí para ver que se tem ação. A gente tem que discutir as ideias, mas tem que colocar em ação também. Mas eu acho que tudo vem para acrescentar e eu acho que é muito 10. Eu fico muito feliz de ver vereadores como vocês preocupados, empenhados nisso aí. Eu tenho certeza que a gente logo vai andar muito com o apoio de vocês. Então já vamos começar. Eu pergunto para os nossos amigos vereadores, né, o Douglas e para o Noilton, qual que é o principal problema hoje da causa animal em Taubaté? O que vocês sentem dessa questão? Começando aí com o Douglas, depois o Noilton. Eu entrei nessa causa numa situação que a Beth sabe muito bem, foi uma questão de um cavalo também. Hoje a gente teve um problema também de um cavalo. Eu vi pessoas se mobilizando e pessoas lutando sozinhas e o poder público muitas vezes muito ausente desse processo. Eu tenho certeza que a criação da Comissão Permanente da Defesa da Causa Animal, qual o senhor também faz parte, somos um grupo muito preocupados com esse tema. E eu vi uma situação hoje em Taubaté, questão, por exemplo, do nosso CCZ. Nosso CCZ ainda é muito tímido, pode ser melhor explorado. Infelizmente, a mão de obra é muito escassa dentro do CCZ. Tanto que a gente está lutando, e vários vereadores, o senhor também, o Noilton já falou sobre isso, os protetores da Infale, que é a questão do castramóvel, né? É um sonho conseguir emprestado de um outro vereador, de uma outra cidade que vai vir aí, vai ficar 21 dias em Taubaté no primeiro semestre, depois 21 dias, porque hoje a gente tem, um dado que a gente tem, Alexandre, é que 9 mil animais de rua, na verdade hoje a gente tem do estado de São Paulo 45 mil. Desses 45 mil, 9 mil que são abandonados, porque os outros 80% nasceram na rua. Então, o dado da Secretaria do Estado de São Paulo não casa com o dado da Secretaria, por exemplo, do município de Taubaté. Então, me preocupou muito e eu vi pessoas se endividando, ainda estão se endividando por uma questão para fazer a área do poder público, as funções do poder público.
Infelizmente o cobertor é curto e o corpo é grande, mas a gente precisa se mobilizar. Eu acho que a gente tem feito isso e a gente vai fazer mais ainda. Com certeza, né, Noilton? É uma questão importantíssima até de saúde pública, né? Sem dúvida. Eu penso que nós temos tido algumas dificuldades e reclames da população, não é só na área desses voluntários que cuidam dos animais. Então, eu não desisto, não desanimo. Eu sei que o trabalho, muitas das vezes, ele é precário, né, por parte do poder público. Às vezes a gente percebe que algum resultado que agrade mais no final é na base de muita insistência, de muita persistência e através desses que mantêm essa persistência, essa insistência de vamos fazer, porque a dificuldade de compreensão por parte da população de pensar que isso não é necessário, porque mas outras áreas precisam tanto, né? Então eles fazem comparativos e algumas pessoas, por não entender, falam, poxa, vai deixar de cuidar às vezes de coisas, às vezes no entendimento do cidadão mais relevante e deixar o animal, né, a perecer, e na verdade não é assim. A gente ouve isso. Já ouviu, eu também já ouvi. O animal é um grande companheiro do ser humano. Pois é, e não é só companheiro. Exatamente. Eu acho que mais animal do que esses animais somos nós, só que nós temos a racionalidade. Nós somos racionais. Então, quer dizer, quem precisa cuidar deles, eles que são nossos amigos, mas quem precisamos cuidar somos nós. Então, uma responsabilidade que é colocada para nós, mas como o vereador Douglas Carbone já falou aqui, se os números não batem, é porque às vezes não é só o cidadão comum que não tem a compreensão, que ele despreza um pouco. Às vezes até mesmo quem está no poder, quem tem a condição realmente de dar o aval, de dar a condição para ser trabalhado, às vezes ele vira as costas, faz pouco caso. E nós estamos aqui na Câmara como vereadores, como agente, para poder ser um facilitador e, além de ser facilitador, realmente darmos a nossa contribuição. E essa contribuição, eu entendo que não é só quando estamos com mandato. O vereador Douglas falou que numa situação iniciou, viu um cavalo numa situação complicada, eu também já vi outros animais assim. Então nós ficamos penalizados e queremos realmente ajudar. Não é só pelo fato do mandato, mas é a questão da consciência, e cada um fazendo a sua parte, cuidando direitinho desses animais, seja um gatinho, seja um cachorrinho, que seja aquele que não precisa ter pedigree não, é aquele que está na rua, mas cuidar realmente, dar um lar, dar um conforto, dar uma atenção, e daí vai, aí vai para animais de grande porte que também precisam do mesmo atendimento. É verdade. E, Beth, como é que você vê hoje, e vocês que trabalham diariamente com essa questão, nós legislamos, ajudamos, tentamos de todas as maneiras contribuir, mas as ONGs fazem um trabalho direcionado. Como é que você vê hoje essa dificuldade de se trabalhar com essa causa animal no município de Taubaté? Alexandre, o que eu presencio mesmo é assim, muito descaso do poder público. Porque, como diz o Noilton, às vezes é má vontade, pode ser coisa assim, mas o que a gente percebe é assim, nós, na verdade, nós somos o parceiro deles. Nós estamos fazendo por amor o que o poder público recebe para fazer. Então, eles deveriam entender isso, que abraçar a nossa causa. Se nós eles têm aliados como nós, para estarmos fazendo esse serviço, dando as ideias e mostrando onde é que está a solução do problema, então eles têm que trabalhar de forma assim, combativa e não reativa. A prefeitura é muito assim, espera as coisas acontecerem para depois dizer que vai fazer, e muitas vezes não faz. O maior problema nosso aqui, que eu vejo hoje, é o CCZ não funcionar 24 horas. Mas 24 horas que eu falo é funcionar de verdade. Porque, de verdade. Caminhões, com veterinários, com atendentes. Com condições dignas dos funcionários que estão lá também trabalhando. Porque hoje o CCZ, do jeito que está, mesmo trabalhando até as 17 horas, ele não tem condições de atender a demanda da população. Mesmo que hoje a gente tivesse animais atropelados, cavalo para serem recolhidos, eles não dariam conta mesmo em horário comercial. Você acha que, por exemplo, 2 CCZs, que abrangeria um espaço maior para ter um número de animais, como hoje nós temos, mas é uma área afastada, mas o mais próximo
da cidade para fazer as castrações, por exemplo, né? Já o vereador Douglas Carbone falou sobre, vai ter que pedir um colega vereador para trazer um castramóvel para Taubaté. Isso poderia ser feito, né, mais próximo da cidade e evitar que essa população animal crescesse cada vez mais. Isso engloba tudo, Alexandre, desde a fiscalização, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. Eu falo para você porque eu vou em média de 2, 3 vezes por semana no CCZ com o meu carro, entendeu? Com o meu combustível, pego os cachorros, levo lá para castrar e quando eu volto a entregar esses animais nas casas, aí a pessoa fala para mim, esqueci, tinha um gatinho lá, tá no telhado, nossa, minha vizinha tinha uma cachorra também que está no cio. Então você sente que está enxugando gelo porque tem que haver fiscalização. Eu sei que é um trabalho duro, mas tem que mexer nessa ferida, entendeu? Tem que ter mais fiscalização. Um fiscal não dá conta de fazer esse serviço. Muitas vezes o funcionário do CCZ, ele é achovalhado de críticas, entendeu? Todo mundo, ele virou o vilão da história. Na verdade, vilão da história é a prefeitura que não investe para o animal. Exatamente, que não investe que deveria ser investido. Porque o fato, igual o vereador Noilton falou aí, que a gente ouve muito isso, entendeu? Tem tantas crianças precisando até de gesso no hospital, eles estão preocupados com animais. Uma coisa não impede a outra. Claro que não. Se está faltando gesso no hospital e aí a causa animal também está em decadência, já é a confirmação de uma má gestão. O dinheiro está sendo mal aplicado, entendeu? Então não adianta falar que você vai deixar de atender a causa animal porque o hospital está um caos. Uma coisa não é ligada à outra. Agora, quando você fala em 2 CCZs, eu falaria para você que se eu tivesse um único CCZ funcionando de verdade, eu estaria feliz. Bom demais. Eu já estaria feliz, entendeu? Ô Beth, Regina, perdão, como é que se vê através da ONG Vida, que também tem um trabalho assim importante, vocês têm uma dificuldade de até fazer um atendimento com relação à doação de ração, né, e para várias cidades, como é que funciona isso? Olha, Alexandre, como eu falei no início, eu fiquei muito feliz de ser convidada, de estar vendo esse tipo de coisa. A gente está vendo muitas ações partindo de vocês aqui, da Câmara dos Vereadores, com relação aos animais. Infelizmente, eu acho que não existe vontade política da administração municipal. Só vocês, por mais que vocês façam, se não tiver o apoio do Executivo, não consegue. Então, é legal porque há pouco tempo, em dois mandatos, ninguém se preocupava com isso. Isso começou com o Henrique, com você sabe disso. Hoje aumentou, veio o Douglas, o Noilton. Eu espero que mais aí entre nessa causa. Acho sim que é muito importante, como a Beth falou, a questão dos problemas imediatos. Por exemplo, o plantão 24 horas, equipamento. Sim, hoje a gente precisa urgente, mas eu volto a bater no início. Tá? Isso aí é uma consequência, é uma causa de um problema. Da onde vem esse problema? Os animais na rua. Por quê? Procria-se indiscriminadamente. Então, a castração ainda é um problema. Não é culpa do animal. Eu acho vergonha. Ele pega um animalzinho, ele acaba não castrando, procriando, e ele pega aqueles filhotinhos e joga na primeira esquina que aparecer. E põe na rua. É o que o Douglas falou. Legal de vir um castramóvel emprestado. Gente, 10. Mas eu acho vergonha Taubaté não ter um. Já passou da hora. Cidades menores, gente, tem um castramóvel. Por que Taubaté não tem? Isso aí é um absurdo. Desde que... O que foi feito? Prática, ação com relação aos animais de Taubaté? Nada. Com exceção do que vocês estão tentando fazer, não foi feito nada, Alexandre. Nós estamos parados um tempo, a coisa está regredindo, sabe? O problema é sério, todo dia você tem animais abandonados, a gente não dá conta, todo dia. Quando a gente faz a campanha de ração, como que você vai alimentar? As pessoas não têm dinheiro para ficar comprando ração. Fora a questão de veterinário, que todos nós temos dívidas em veterinário, porque você vê um animal jogado, você não vai deixar de recolher. Você vai ajudar, você vai fazer o que pode, mas chega uma hora que infelizmente, às vezes a gente tem que fechar o olho. E é uma coisa que revolta. Eu falo e eu me sinto assim, é como se eu tivesse uma culpa nisso, porque eu estou fechando os olhos e eu não estou fazendo nada. Eu não estou indo reclamar, eu não estou indo atrás. Eu acho que nós somos cúmplices dessa situação quando a gente se cala. Então, não está existindo. Eu acho que a questão da conversa, do bate-papo, de fazer as palestras, tudo é legal. Mas a ação efetiva a gente não viu ainda. Exatamente. Não tem ação, só conversa não adianta. Nós vamos fazer essa parada do intervalo e na volta, justamente vamos falar sobre isso que a Regina disse, ação. O que a Secretaria de Saúde pode fazer, o que o Centro de Controle de Zoonoses pode fazer, né? Os projetos dos vereadores, que existem muitos projetos aqui, o Douglas, o Noilton, vamos falar mais um pouquinho sobre essa questão de leis, mas se a lei não for aplicada,
não adianta. Ela foi só criada e aprovada e o prefeito não colocar em prática, não vale de nada. A causa animal, ela é nobre, digna e eles merecem toda a atenção também. Já já voltamos.